Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 13. Os primeiros e os últimos. Ao final de O Peregrino, John Bunyan observa que existe uma entrada para o inferno mesmo junto às portas do céu. Judas é uma prova disso. Na noite em que traiu a Cristo com um beijo, ele saiu da presença de Jesus para sempre e selou a sua ruína eterna. Quem poderá, a quantos, à semelhança de Judas, chegaram ao ponto de conhecer a verdade e professar fé em Jesus, somente para perderem completamente o céu porque acusaram-se a submeter o controle de suas vidas? Num certo sentido, sua entrada no inferno deu-se às portas do céu. Todavia, há também uma realidade contrastante, geralmente ilustrada no ministério terreno do Senhor Jesus. E esta é que o pior pecador pode ser conduzido ao céu, estando no próprio portal do inferno. Publicanos, prostitutas, ladrões e miseráveis, todos encontraram em Jesus um Salvador que lhes deu vida abundante e eterna em troca dos farrapos de suas vidas desperdiçadas. Ele veio buscar e salvar o perdido, e tinha prazer em arrebatá-los do fogo. Ninguém, não importava quão desgastado estivesse pelo pecado, estava além do alcance do seu poder redentor. Ele fez o que ninguém mais poderia fazer por eles. Expulsou legiões de teimosos espíritos imundos de um possesso, tocou e purificou os corpos destruídos de leprosos, ia ao encontro dessas pessoas e, por sua vez, elas eram atraídas a ele buscando salvação. Sempre o salvou completamente. Todo pecador pediu que pela fé rendeu-se a Jesus e recebeu salvação completa. O influente líder religioso dos judeus não foi preferido em relação a uma samaritana adúltera, e o Senhor fez de ambos discípulos, tanto um israelita como Natanael, em quem não havia dolo, quanto a de um desonesto cobrador de impostos como Levi. É assim que se processa a salvação. Todos os redimidos recebem a mesma vida eterna, não importando se são velhos ou jovens, pessoas respeitáveis ou desprezíveis, fariseus ou publicanos. Ninguém que vem a Jesus é preterido ou desprezado por causa do seu passado. A mesma vida eterna é oferecida a todos. A verdade que precisamos compreender é que a fé salvadora constitui-se numa troca de tudo que somos por tudo que é Jesus. Precisamos compreender que isso não significa que temos de comprar a vida eterna. Não compramos a salvação ao rendermos nossas vidas. E nem o dom da vida eterna nos é dado em proporção à qualidade ou à extensão de nossa submissão. Todo o que entrega tudo a Jesus recebe tudo o que ele tem para dar. Jesus contou uma parábola em Mateus 21:16 que ilustra esse fato. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que eles receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. À semelhança de outras parábolas que já examinamos, esta aqui também trata do reino dos céus. Lembre-se de que esta é uma lição espiritual e não uma aula sobre justiça trabalhista. Jesus está descrevendo como operam as coisas na esfera onde Deus governa pela graça,
o reino onde Cristo domina e reina. O contexto oferece-nos uma pista importante para compreendermos o seu significado. Voltando ao último versículo de Mateus 19, descobrimos que esta parábola é um parênteses ao ensino de que muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Torna-se claro que a parábola foi contada para ilustrar esse pensamento. Qual o seu significado? Trata-se de um enigma em forma de provérbio. Como pode o que termina primeiro ser o último e vice-versa? Tal só é possível se o último e o primeiro forem os mesmos. Numa corrida, chamaríamos isso de empate. Ninguém fica na frente e ninguém fica atrás, de maneira que o último fica em primeiro e o primeiro em último. Todos atingem a linha de chegada absolutamente juntos. Esta é exatamente a questão salientada nesta parábola. O proprietário da terra saiu bem cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Contratou alguns para trabalharem a 1 denário por dia. Voltou à praça outras 4 vezes naquele dia, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, para contratar mais 5 trabalhadores. Ao cair da tarde, sendo hora de pagar o dia dos trabalhadores, todos receberam a mesma quantia, independentemente do número de horas que cada um trabalhou. A questão da justiça. Os trabalhadores que laboraram o dia inteiro sentiram-se injustiçados, mas o proprietário não foi injusto com eles. Antes foi generoso para com aqueles que trabalharam menos tempo. 1 denário por dia era um bom salário, o equivalente ao salário pago a um soldado por um dia de trabalho. Ninguém tinha motivo para reclamar. Todos receberam exatamente aquilo que havia sido combinado, 1 denário por dia. Haviam trabalhado sob esse trato que era mais do que justo. O problema nada tinha a ver com o modo pelo qual foram tratados, mas com o fato de que esses trabalhadores não podiam aceitar a felicidade dos outros. Sentiam inveja. Como é fácil, do ponto de vista humano, condoermos-nos dos que trabalharam o dia inteiro. Existe algo dentro de todos nós que não pode aceitar a desigualdade. Alguém receber um dinheiro extra sem que todos o recebam. Fomos condicionados a pensar que a desigualdade é sempre injustiça. Todavia, às vezes, um tratamento desigual é uma expressão de generosidade, e este era, sem dúvida, o caso na parábola. O dono da vinha repreendeu aqueles homens por sua inveja. São maus os teus olhos porque eu sou bom? O mal não estava na liberalidade do patrão, mas na inveja dos trabalhadores. Não podiam aceitar a ideia de que alguém recebesse o mesmo que eles sem trabalhar tanto quanto eles, e em vez de se regozijar, murmuraram. A questão da igualdade. Qual o aspecto espiritual salientado nesta parábola? Qual é a sua relação com o reino? Não é fácil de descobrir. Não é difícil de descobrir. Deus é o dono da vinha. A vinha é o reino dos céus. O domínio de Deus, a esfera da salvação. Os trabalhadores são aqueles que entram no reino e do serviço do rei. O dia de trabalho representa o período da vida de uma pessoa. O cair da tarde é a entrada na eternidade. E o denário é a vida eterna. O que Jesus ensina nesta parábola é que todos os que entram no reino herdam a vida eterna, não importando se serviram a Deus durante muitos anos ou se foram salvos em sua última hora de vida nesta terra. A extensão do serviço não entra em questão, e nem importa se as circunstâncias de sua vida foram difíceis ou suaves. Todos os que entram no reino obtêm a vida eterna, sem exceção. O reino dos céus não é um sistema de méritos. A vida eterna não nos é dispensada em função do quão fielmente vivemos neste mundo. Trata-se de um dom absoluto da graça de Deus. Alguns servem a Cristo durante a vida inteira, outros desperdiçam suas vidas, voltando-se para o Senhor apenas em seu leito de morte. Para ambos os casos, a vida eterna é a mesma. Alguém que se converte à hora da morte é a das mesmas glórias da existência eterna que um apóstolo. E isto não é injusto, pois a salvação não é merecida por qualquer um de nós. O Pai decide alegremente dar-nos a plenitude do reino. Tem um amigo pastor, descendente de judeus, que orou por sua mãe e testemunhou para ela desde o dia de sua conversão, mas a rejeitou firmemente a Jesus como Messias, até o fim. Em sua última semana de vida, porém, ele falou-lhe do Evangelho mais uma vez, e ela recebeu Jesus como Senhor e Messias. Meu amigo tem hoje a certeza maravilhosa de que ela herdou a mesma salvação que ele, passando a eternidade juntos o reino. Há imparcialidade nisso? Talvez não, mas há a demonstração da graça maravilhosa de um Deus de amor. Quando Jesus dispensou o jovem rico, em Mateus 19, Pedro voltou-se para Jesus e disse: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Noutras palavras, começamos a trabalhar às 6 da manhã, fomos os primeiros e tornamos-nos membros vitalícios a um grande custo. Qual será a nossa recompensa? A parábola dos trabalhadores na vinha é uma resposta a essa pergunta. Os discípulos não tinham muita clareza quanto ao prêmio que receberiam por terem seguido Jesus.
Creio que alguns ainda pensassem que, a qualquer momento, o Senhor expulsaria as iníquas forças políticas e estabeleceria um reino terrestre, visível. Talvez pensassem que se lhe dariam poderes especiais para gerirem os principais imóveis. Mesmo após a ressurreição de Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Logo depois de contar esta parábola, Jesus predisse a sua morte. Os versículos seguintes narram como a mãe de Tiago e João rogou-lhe que desse a seus filhos seus tronos especiais no reino, à direita e à esquerda do Senhor. Ainda não haviam compreendido a mensagem. Não se conquista um lugar no reino. Este é dado por Deus sem que se considere quanto este trabalhou ou a intensidade do calor do dia. No reino haverá publicanos, prostitutas, mendigos e cegos. Haverá apóstolos, mártires e pessoas que serviram a Deus durante a vida inteira. Haverá também homens que mas haverá também homens que se converteram dentro de trincheiras, pouco antes de serem levados para a eternidade pela explosão de um morteiro. Todos herdam a mesma bênção e a mesma vida eterna, não porque as tenham conquistado, mas porque Deus é gracioso. As epístolas referem-se a diferentes galardões, mas este não é o ponto centrado nesta parábola. A questão aqui é a da igualdade na salvação. Em Cristo não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos. A natureza da salvação. Não posso deixar de mencionar diversas verdades óbvias sobre a salvação que fluem desta parábola, mesmo compreendendo que os detalhes secundários de uma parábola não formam por si mesmos base definitiva sobre o qual podemos fundamentar uma doutrina. Vejo nesta parábola apoio para princípios importantes que as Escrituras apresentam noutras passagens. Primeiro, é Deus quem soberanamente toma a iniciativa da salvação. Tal como o proprietário que saiu à procura de trabalhadores para sua vinha, é Deus quem inicia a salvação. É Ele quem procura e salva, e é Ele quem traz pecadores para o reino. Embora as pessoas tenham de decidir seguir a Cristo, em última análise, a salvação não é uma decisão humana. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim, não temos o menor direito de exigir o que desejamos receber. Se ele nos buscou cedo e nós o servimos durante toda a nossa vida, essa escolha foi sua. Se ele nos buscou tarde e nós o servimos por um breve período, essa escolha também foi dele. Segundo, Deus estabelece as condições da salvação. O proprietário disse aos que contratou logo cedo que eles dariam um denário. Ele determinou o preço, eles concordaram. Os que vieram mais tarde não fizeram qualquer contrato. O Senhor disse: Vos darei o que for justo. Aceitaram esse trato. O jovem rico não aceitou. Jesus estabeleceu o preço da vida eterna, mas ele recusou os termos estabelecidos pelo Senhor. Os que mais precisam são os menos que procuram impor os seus próprios termos. Terceiro, Deus continua a chamar pessoas para o reino. O proprietário voltou à praça diversas vezes para chamar trabalhadores para a vinha. Da mesma forma, Deus não para de solicitar obreiros para o reino. Jesus disse em João 9,4: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ainda que a noite do juízo esteja se aproximando rapidamente, ele continua chamando-nos ao trabalho. Quarto, todos os que Deus redime desejam trabalhar para ele. Os homens da parábola estavam à procura de trabalho. É por isso que foram para a praça. Todos os que foram à vinha trabalharam. Alguns trabalharam apenas durante a última hora e outros trabalharam o dia todo, porém todos trabalharam. O caminho da salvação é assim. A fé se evidencia pelas obras. Vejo aqui um quinto princípio. Deus é compassivo para com aquele que conhece a sua própria necessidade. Os homens estavam esperando na praça porque tinham uma necessidade. Quando o proprietário perguntou a razão de terem ficado desocupados, sua resposta foi: porque ninguém os contratou. Eles estavam em tal desespero por conseguir trabalho que ficaram na praça o dia todo. Uma sensação semelhante de pobreza e desespero total é uma das características da fé salvadora. O Senhor chama para o seu reino aqueles que conhecem a sua necessidade pessoal, não os satisfeitos e autossuficientes. Sexto, Deus cumpre sua promessa. O proprietário pagou exatamente o que prometera. Ninguém recebeu menos do que foi prometido.
Finalmente, Deus inevitavelmente dá o que promete, mas Ele também sempre dá mais do que merecemos. A salvação é graça absoluta. Ninguém merece a vida eterna, mas Deus a dá igualmente a todos os que creem. Deus nos salva não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não há lugar para inveja no reino. A única atitude correta é humildade total. Tudo que recebemos de Deus é bênção imerecida. Quanto tempo ou quão bem trabalhamos, nada tem a ver com o nosso lugar no reino, pois todos receberão de Deus muito além do que merecem. Jamais devemos murmurar porque o novilho cevado foi morto para outra pessoa, e nem estar ressentidos porque o céu será igualmente maravilhoso para aqueles que entram no reino tardiamente. A graça de Deus é abundante para todos nós. Uma figura da graça. Em seu registro da morte do Salvador, Lucas inclui um relato todo especial que não é encontrado nos demais evangelhos. Trata-se da narração de como Jesus, pendendo da cruz em agonia, carregando os pecados do mundo, ainda assim voltou-se para resgatar da perdição eterna um único criminoso condenado. O ladrão era um malfeitor profissional, e a lei romana o condena a morrer na cruz. A graça soberana o colocou no mesmo monte em que estava o Salvador, onde pôde ver o Senhor da glória morrer pelos pecados do mundo. Nas primeiras horas da crucificação, havia dois ladrões, um de cada lado de Jesus, ambos juntando arrogantemente seus montejos à zombaria da multidão. Porém, antes que um desses ladrões morresse, a sua zombaria transformou-se numa confissão de sua culpa pessoal e da inocência de Jesus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, voltando-se para o Senhor, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. A resposta dada ao ladrão foi a promessa mais gloriosa que um pecador moribundo jamais recebera. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até onde sabemos, essas foram as únicas palavras que Jesus falou àquele homem. Não houve qualquer pré-evangelização verbal, nenhuma mensagem em 4 passos, nenhum apelo de qualquer tipo. Mas, vendo o Salvador Imaculado morrer, a fé foi despertada no coração daquele ladrão. Sua conversão, ainda que tenha ocorrido a hora em que passava para a eternidade, não foi menos verdadeira do que a do apóstolo Paulo. O ladrão recebeu mesmo a vida eterna, embora toda a sua vida terrena tenha sido desperdiçada no crime e desobediência. No momento em que o arrependimento forjou a fé, o Salvador o recebeu no reino. Nota de rodapé. Observe que, ainda que o ladrão tenha sido salvo nos momentos finais de sua vida terrena, sua fé apresentou todas as marcas de autenticidade. O arrependimento causou uma transformação dramática no seu comportamento. Ele passou de zombador a defensor de Cristo. O fato de admitir sua culpa pessoal, de aceitar como justa sua crucificação e o reconhecimento de que Jesus não tinha culpa, mostram que ele esqueceu de si mesmo e rendeu-se a Cristo. É provável que soubesse muito pouco a respeito dos fatos do Evangelho, mas abraçou a Cristo como Senhor de todo o coração. Haverá muitos no céu que foram mais fiéis, que trabalharam mais e suportaram um estresse maior e por mais tempo do que aquele ladrão. Mesmo assim, pela graça de Deus, foi assegurado um lugar na presença eterna de Jesus. Quando se trata de entrar no céu, um ladrão não leva qualquer vantagem sobre um fariseu. Um pescador não estará em melhor ou pior situação do que um coletor de impostos. Os primeiros chegam em último e os últimos chegam em primeiro, e no final todos desfrutam ao máximo da plenitude da vida eterna.